Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê, não é? Ai, Jesus, eu tô tão no modo automático. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Hoje, eu não vou te ensinar a fazer um novo projeto, mas sim, eu vim para reagir ao trabalho de vocês. Conversando com vocês no Instagram, trocando informações, surgiu a ideia de criar uma nova série aqui no canal, reagindo ao trabalho de vocês. Eu recebo muitas dúvidas por direct e também aqui nos comentários dos vídeos. Então, eu decidi criar uma série de vídeos pra gente conversar e tirar essas dúvidas um pouco mais a fundo. Para isso, eu tive a ideia inspirada numa série de vídeos que a gente vê aí em vários canais aqui no YouTube, que são os reacts, que nada mais é do que as pessoas assistindo a vídeos, a diversas coisas e reagindo a esses vídeos e a essas imagens pela primeira vez. Como vai funcionar? Eu pedi para vocês que me enviassem vídeos ou fotos de projetos que vocês fizeram inspirados nos meus trabalhos, nos meus tutoriais que tem aqui no canal. Então hoje eu selecionei 2 materiais aqui pra gente falar sobre. Eu ainda não vi nada, assim, eu vi por alto, só organizei o material para poder mostrar pra vocês, mas ainda não sei exatamente do que se trata. Bom, então eu vou começar pelo projeto da Priscila, da Objetos Macramê. Ela me mandou uma dúvida a respeito de como trabalhar com fios de espessuras diferentes. O que aconteceu com ela? Pelo que eu entendi, ela comprou um rolo e à medida que ela foi cortando os fios e desenvolvendo ali o projeto, ela percebeu que o rolo tinha uma diferença de espessura grande de uma parte para outra. Então, o início do fio era com espessura, ela foi desenrolando o rolo. Os do meio estavam bem mais finos e depois, pro final, voltava a aumentar a espessura de novo. Então, a dúvida dela era a seguinte: como aproveitar esses fios da melhor maneira no projeto que ela estava fazendo? Ela estava fazendo a bolsa de praia, essa bolsa aqui. Esse projeto com a alça redonda em madeira. Então, eu vou mostrar pra vocês o vídeo que ela me mandou com a dúvida e depois eu vou comentar em cima e explicar pra vocês o que vocês podem fazer quando isso acontece no projeto, tá? Então vamos lá, vamos assistir. Oi, meu nome é Priscila, eu sou artesã. Tô fazendo um projeto aqui da Rafaela Duarte e sou da Objetos Macramê. E eu queria contar um pouquinho da minha história com um rolo de malha que tinha várias diferenças de espessura conforme eu ia abrindo o rolo. Quando a gente olha o rolo assim, não consegue ver, mas conforme eu fui abrindo o rolo para fazer os cortes dos fios para o projeto, eu me deparei com várias espessuras diferentes. Esse foi o pedaço de fio, maior fio que tinha espessura mais diferente que eu perdi. Então eu acabei perdendo 12 metros dele. Eu vou comparar aqui para vocês verem. Esse pedaço que eu perdi de 12 metros, ó a espessura dele, ó, em relação ao restante do fio. Compara aqui, ó, o da esquerda para o da direita. Esse da esquerda foi o que eu usei mais na bolsa. E o da direita, ele tem aproximadamente 12 metros de fio perdido com essa espessura. Aqui no projeto da trama, ó, dá pra ver bem. Eu acabei usando aqui, ó, nessa laçada um fio fininho e aqui um mais grossinho. Vai fazendo um pouco de diferença no desenho. Agora, na segunda parte da trama do projeto, depois que eu percebi, eu comecei a trabalhar com fios mais homogêneos, ó, que tivessem o mesmo tamanho. E aí o desenho do nó quadrado, ó, fica mais perfeitinho. Bom, então vamos lá. Temos várias coisas para levar em consideração aqui nesse vídeo. Primeiro, a indicação que eu passei para ela quando ela me disse que ela deveria fazer para aproveitar melhor
No caso, ela já tinha feito ali alguns fios, já tinha incluído alguns fios com espessura mais fina. O que eu disse a ela era que, geralmente, quando isso acontece comigo, o que eu faço? Eu dou preferência para colocar os fios que são com espessura mais fina na parte em que não tem a alça. Ou seja, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui a bolsa para eu exemplificar melhor. No caso dela, o que aconteceu? Ela começou a aplicar os fios e ela aplicou na alça uns fios que eram mais finos. Vamos lá, duas partes, duas coisas que eu quero falar. Primeira de todas, e que eu acho que é a mais importante, que pode ajudar muito vocês, que eu sempre indico, eu acho que tem muita gente ainda que não entende muito bem o porquê que eu faço isso, eu sempre que vou fazer um novo trabalho, eu compro o rolo de fio, eu compro ele em rolos. Peraí, vou pegar o rolo. Eu compro os fios também em rolos assim. Esse é um fio que eu utilizo aqui em Portugal, é de uma marca específica, é da marca Trapilix. Ele é produzido aqui em Portugal. Geralmente ele é de algodão, geralmente ele não tem nenhuma elasticidade, que é o caso desse aqui. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa muito importante que eu sempre faço, sempre que eu vou começar um projeto, a primeira coisa de tudo é desfazer todo esse rolo por dois motivos. O primeiro é que quando o fio vem assim, geralmente no processo de enrolar o fio, a máquina acaba puxando, tensionando um pouco os fios à medida que ela vai enrolando. Então, eu gosto de desenrolar todo o rolo para deixar o fio descansar, porque se ele tiver que encolher, ele vai encolher nesse momento. Ele vai voltar para a posição dele normal. E quando eu for fazer o corte nas medidas dos fios, não corre o risco de eu cortar o fio num tamanho e depois, quando eu for fazer o projeto, o fio ter encolhido. Porque ele já vai ter descansado e já vai encolher ali o que ele tiver que encolher e perder a medida que ele tiver que perder. O outro motivo pelo qual eu gosto de desfazer o rolo todo é que é a oportunidade que eu tenho de analisar todo o fio. Então, eu desfazendo todo o rolo, eu consigo visualizar se tem alguma parte que está com o fio mais estreito, se em algum momento o fio fica mais largo, se tem emenda, quantas emendas, como que eu vou dividir aquilo ali e como eu consigo aproveitar melhor. Então, por isso que eu gosto de desenrolar todo o rolo, deixar ele descansar um pouquinho e analisar tudo isso. Pode acontecer, por exemplo, isso é um fio residual. Então, por fora aqui eu tenho uma visão do que está por fora, mas eu não sei como é o fio de dentro. Então, aqui no meio do rolo pode ter uma parte mais fina, que foi o caso dela, e eu não consigo visualizar se eu for cortando assim de imediato. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de desfazer o rolo todo antes de cortar os fios. E aí, o que eu faço nesse processo? Quando me acontece de ter alguma parte do fio que tenha uma espessura muito diferente de uma parte para outra, eu faço umas medidas, mais ou menos, e dependendo do modelo da bolsa, eu separo esses fios por partes. Então, por exemplo, se for uma peça que ela é composta por, sei lá, duas partes separadas, que são feitas separadas e depois que são unidas, ou que tenha laterais, ou que tenha alça, ou qualquer coisa do gênero, que são partes separadas, eu tento separar os fios de acordo com cada parte. Então, se tem um fio com uma espessura muito diferente, é claro que se for o dobro da espessura, é mais fácil você cortar o fio no meio e aproveitar ele melhor, né? Porque até faz render, que foi o que aconteceu comigo recentemente. Quem me acompanha no Instagram tá ligado nisso aí. Mas essa é uma das alternativas, então é melhor você visualizar tudo e tentar aproveitar aquele fio da melhor maneira possível, sendo isso quando uma peça é feita por várias partes, então você utiliza um pouco daquele fio para cada parte, porque aí você não vai ter muito problema na hora de criar as peças. É claro que, igual no caso dela, tem um fio com uma espessura muito, muito, muito diferente ali. Então, talvez se ela fizesse uma parte com o fio de uma espessura e outra parte com o fio de outra espessura, não ia dar certo, porque os nós iam ficar em tamanhos diferentes. Então, na hora de montar a peça, ia ficar cada parte de um tamanho. Claro que isso não dá certo. É o que eu digo, cada projeto é um projeto, então isso tudo precisa ser analisado com calma antes de começar. Por isso que eu
eu não sou muito adepta de ir cortando o fio assim do rolo, porque eu não sei o que vai vir pela frente. Então eu prefiro me planejar antes, desenrolar o rolo todo, analisar toda a espessura do fio, ver se eu vou ter algum problema, dividir isso por partes, ver o que eu consigo aproveitar melhor, pra depois eu dar sequência no projeto, pra não ter problema depois na frente. Beleza. E se eu comprei uma quantidade X de fio, que era quase a quantidade exata, e eu tenho que aproveitar esse fio de todo jeito? O que fazer? A minha dica que foi a mesma dica que eu passei pra ela, pelo que ela me explicou. No caso dessa peça em especial, ela possui uma alça e as laterais que são só estruturadas já direto no fio. No caso dela, ela incluiu fios com espessura mais fina aqui na alça. Eu não indico fazer isso. Nesse caso, quando você tem uma alça ou uma aplicação de alguma coisa assim, do gênero, tente colocar fios mais uniformes possíveis, mais parecidos nessa etapa aqui, para não te dar muita diferença na formação dos nós. Porque essa é uma etapa importante, que ela é estruturada e é uma parte de destaque. Então essa parte é que vai ressaltar mais aos olhos quando a pessoa bater o olho na sua peça. Então, essa é uma parte muito importante para que o acabamento fique perfeito. Aí, o que eu indico? Aproveite esses fios mais finos nas laterais, porque aqui você consegue manipular melhor e adaptar esses fios mais finos aos nós de uma forma mais fácil. Eu vou mostrar um outro modelo aqui que segue a mesma estrutura dessa peça. Ela é feita com a mesma quantidade de fios, por incrível que pareça. Da mesma forma, a diferença é que há uma variação de cor de fios colocados aqui na alça e o fio é mais estreito, então por isso a peça é mais fina. O que eu quero mostrar com essa peça não é o design dela, e sim como eu utilizei o material. O que eu quero mostrar pra vocês é que nessa peça eu trabalhei com 3 espessuras de fios diferentes. Quando eu fui fazer essa peça, eu queria que ela ficasse nesse design com essas cores, mas eu tinha fios de espessuras diferentes. Eu utilizei o azul marinho como base da bolsa principal, como cor principal, né? E esse fio azul marinho, ele tem uma espessura e um acabamento diferente dessas duas outras cores. O fio branco e o fio preto, o preto nem tanto. O preto ele chega bem próximo da espessura do marinho, mas o branco ele é bem mais estreito. Para conseguir utilizar fios de espessuras diferentes, o que eu fiz? O fio marinho ele é o fio mais espesso nessa peça, então eu apertei mais os nós aqui nessa parte, onde eu utilizava o fio mais espesso. O fio branco, que era o fio mais fino que eu tinha, eu deixei os nós um pouco mais soltos, para que o nó ficasse um pouco maior e ele ficasse próximo do tamanho do nó do azul marinho, e a mesma coisa eu fiz com o preto. O preto ele tinha uma espessura que chegava bem próximo do azul marinho. Então eu não precisei me esforçar tanto para deixar uniforme os nós. Mas o branco não. O branco ele, além de ser mais estreito do que os outros dois, ele era um pouco mais elástico também. Diferente do azul marinho, principalmente que não tinha elasticidade nenhuma. E eu vou mostrar pra vocês o que acontece nesse caso. Dá pra perceber que ele aqui, no encontro das coisas, ele repuxa um pouco? Vocês conseguem notar que ele repuxa? Eu não sei se vai ficar bem visível. Mas o que me aconteceu? Foi indo muito bem enquanto eu criava toda a trama. Na hora de fazer o fundo é que eu percebi a diferença maior. Foi na hora de fazer aqui a volta do fundo é que deu pra notar como esses fios, principalmente os brancos, por serem mais finos e mais elásticos, eles começaram a repuxar a trama. Então, esse é um cuidado muito importante que você precisa ter quando você for misturar qualquer fio. Quando você for usar fios de cores diferentes, porque geralmente são fios diferentes. A gente só precisa ter um olhar um pouco mais apurado para usar esse tipo de material. Você precisa entender o que está acontecendo ali com a sua trama. O problema é o quê? Os fios são mais finos, um está puxando mais o outro. Toda vez que você for fazer uma mistura de cores, há esse risco. Uma mistura de fios diferentes, você corre esse risco de dar essa diferença, mas tendo uma boa análise, sabendo analisar bem o processo, você consegue fazer qualquer junção de qualquer jeito, tá? A minha recomendação, então, para vocês é analisarem sempre muito bem o material antes de começar o trabalho, desenrolem a peça,
Analisem o fio antes de começar a produzir. Veja se tem alguma diferença de espessura. Igual no caso da Pri aqui, o problema que ela teve. Realmente era uma diferença de espessura muito grande de um fio para o outro, então foi bem difícil para ela conseguir camuflar ali aqueles fios que eram mais finos, e é mesmo muito difícil nesse caso, mas tenham atenção a isso e não desperdicem, tentem aproveitar ao máximo, tentem mesclar um fio mais grosso com um fio mais fino, desde que a diferença não seja tão grande, claro, porque senão vai te dar muita diferença durante o processo de tecelagem. Mas atenção na hora de fazer os nós quando houverem essas diferenças também, porque você pode ter um fio mais fino durante o processo de produção misturado com fios mais largos, e a dica que eu dou é, quando você for fazer o nó, tentar não tensionar tanto esse fio mais fino, deixar ele um pouco mais solto, porque aí eles camuflam melhor no meio ali dos fios que estão um pouco mais largos e não te dá tanta diferença de espessura no nó final, tá? É isso, tentem aproveitar o máximo possível, se não for possível, guardem esse fio, utilizem para outra coisa, mas a dica é essa. Então vamos seguindo, eu vou mostrar para vocês agora. O segundo projeto que eu quero mostrar aqui são umas fotos da Esté, a Esté Soares, ela é da @EstéSoaresAtelier, .atelier. Vou deixar para vocês todas as informações aqui na tela. E ela me enviou fotos de uma peça que ela fez, inspirada no meu tutorial, da bolsa de mão com o nó pipoquinha. Só que a peça dela ela fez sem o nó, pelo que eu tô vendo aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da peça, pra gente analisar um pouco. A peça dela ficou, eu diria que ficou perfeita. Ela conseguiu, essa é a peça. Ela conseguiu manter bem o padrão, parece que tá bem justinho a trama, todos os nós estão bem apertadinhos. Ela tá bem uniforme, assim, ela conseguiu fazer um formato bem estruturado, viu, Esté? Tá de parabéns. Eu gostei bastante. O que eu quero que vocês percebam na hora de fazer esse tipo de peça é o seguinte, quando eu digo pra vocês que é preciso ajustar bem os nós, o que eu quero falar com isso? É que o fio de malha, especificamente pro fio de malha, tá? Eu sei que eu estou cansada de bater nessa tecla. Apertem os nós, ajustem os nós. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: eu fui tentar fazer o meu projeto e a minha peça não ficou estruturada. Nesse caso, o problema pode vir de dois motivos. Primeiro, o que eu sempre bato na tecla e que geralmente é a causa do problema, são os nós que não foram apertados o suficiente. Então, eu torno a repetir. Quanto mais apertados você fizer a sua trama, os seus nós, mais estruturada a peça vai ficar. Então, tenham atenção, muita atenção a isso sempre. Eu sei que não é fácil, que dói o braço, que dói o dedo, que você precisa fazer muita força, mas levem isso como se fosse uma ginástica, que é assim que eu vejo. Mas é preciso, gente. Esse eu acho que é o segredo principal para você criar uma bolsa bem estruturada, feita com fio de malha, que é o que eu tenho conhecimento, tá? Então eu torno a falar. O fio de malha, ele precisa desse ajuste mais bem feito, principalmente se for um fio com elastano. Se você estiver utilizando um fio que estica, que tem elasticidade, é ainda mais importante você ajustar bem nos nós. Quanto mais você ajusta, mais estruturada essa peça vai ficar. Principalmente para peças assim, grandes, que precisam de uma estrutura bem feita para ela ficar bonita. Então, no caso aqui da Esther, eu acho que a peça dela ficou muito bem feita. Ela fez os nós muito apertadinhos, a trama dela tá uniforme, que é uma coisa muito importante também, Não adianta você começar o projeto muito bem, com toda a força, e apertando todos os nós, e no meio do caminho ir afrouxando a mão. Você precisa manter um padrão de tensão nos nós do início ao fim. Isso é muito importante, gente, para que a peça fique uniforme, para que a trama fique bonita e uniforme, tá toda por igual. Mas ela fez um chaveirinho, fez um acabamento, aparentemente parece estar muito, assim, pela foto tá muito bem feita, ela tá bem estruturada. Olha, vocês conseguem ver que ela tá bem estruturada aqui. A lateral ela conseguiu fechar bem os nós.
então não ficou deformado. Eu gostei bastante, viu, Esther? Você está de parabéns. A sua peça ficou muito bem feita. E diferente da minha peça, o que ela fez? Ela não fez um nó pipoquinha para usar como botão para fechar a peça, mas sim ela incluiu aqui um botão imantado para prender como fecho da peça, que é uma excelente ideia. Fica aí a dica para quem quer fazer. Para quem não quer fazer aquele nó pipoca, para quem não quer fazer a peça com nó de fecho, é simplesmente seguir fazendo tudo em nó quadrado. E depois você tem a opção de fazer como a Esther fez, que é colocar um botão por dentro da peça para fechar. Um botão desse de imã. Então, olha, Esther, você está de parabéns, a sua peça está muito bem feita. Eu adorei. Parabéns pelo trabalho, você arrasou. Bom, então é isso. Esses foram os 2 projetos que eu analisei nesse vídeo. Para começar a nossa sessão de reacts aqui no canal, se vocês quiserem me mandar dúvidas de vocês ou vídeos do projeto de vocês, eu vou deixar aqui na descrição um e-mail para onde vocês devem mandar todo o material, tá? Escrevam no e-mail o nome de vocês, o @ do Instagram. Se vocês quiserem que eu cite o nome de vocês no vídeo, como as meninas fizeram. Caso contrário, não precisa colocar, é só me dizer que não quer aparecer, tá? Que também não precisa, pode ser uma dúvida que você tenha e que você queira compartilhar, mas que não necessariamente você precisa aparecer, ok? Pode me mandar fotos, como a Esther fez, ou pode me mandar um vídeo, como a Pri fez. Se for uma dúvida, eu prefiro que seja em vídeo, como a Priscila fez, tá? Porque fica mais fácil para eu visualizar e para mostrar para vocês também. Enviem para mim, tá, um material, quem tiver dúvida, quem teve problema. Se estiverem precisando de uma solução relacionada aos projetos que eu ensino aqui no canal, podem me enviar, que eu faço novos vídeos como esse pra gente tirar dúvidas. Porque eu acho assim, a ideia é, a partir desses vídeos, tirar a dúvida da pessoa que está me enviando, mas também tirar a dúvida de outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema que ela, ou já tiveram esse problema e não sabiam o que fazer na altura. Então eu quero aproveitar essas dúvidas, as dúvidas de uma pessoa em específico, para poder ajudar mais pessoas, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui mais uma ideia pra gente seguir aqui no canal. Muito obrigada! Não esqueça de deixar o seu like aqui, diz nos comentários se você gostou desse formato de vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, por favor. A meta é chegar a 10 mil inscritos até dia 15 de março, logo no próximo mês, quando o canal vai completar 1 ano de idade. Você também pode apoiar o meu trabalho se tornando um membro do canal. Você pode clicar aqui no botão Seja Membro para saber mais, tá bem? Bom, então é isso. Um beijo pra vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau!